Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aqui? Galera do Instagram aqui da Ergo Company, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui do Ergonomia em Live. E hoje com um tema bastante interessante, nós vamos falar sobre conexões entre a medicina do trabalho e a ergonomia. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Lidiane, seja bem-vindo, Ergotech, Luiz, Letícia, boa noite a todos. Por favor, vamos fazer o seguinte, essas lives estão bombando cada vez, as pessoas já se conectando rapidamente. Vamos fazer o seguinte, já que vocês estão dando boa noite, se interagindo aí, vamos colocando também o nome e a cidade de onde vocês estão ouvindo, participando dessa live. Por que eu peço para colocar o nome? Porque às vezes a gente dá uma reduzida no nosso nome, né? Para ficar mais fácil, para ficar mais funcional no Instagram. E por isso que eu peço para que vocês coloquem a informação do nome. Rapidamente, já estamos atingindo aqui um número de participantes muito interessante para esse bate-papo. Daqui a pouquinho eu vou estar convidando o nosso palestrante de hoje, o nosso amigo aqui, né, já de anos aqui de trabalho na área da ergonomia, onde nós vamos falar justamente sobre as conexões entre a ergonomia e a medicina do trabalho, principalmente essas conexões que a atualização das normas regulamentadoras está promovendo, né? As conexões que as normas, as atualizações estão promovendo aí entre medicina e ergonomia. Muito legal mesmo. E já adianto aqui, se prepare que o mês de setembro, a exemplo do mês de agosto, só live tops mesmo. Bom, gente, hoje então nós vamos falar sobre ergonomia e medicina do trabalho, vamos falar sobre as conexões então entre medicina do trabalho, PCMSO e ergonomia, dentro desse processo de atualização, tanto de gerenciamento de riscos, quanto também na perspectiva de gestão, por que não entrar nessa dimensão também? E hoje, para esse bate-papo, eu convidei um amigo que eu acabei de descobrir que é natural de uma cidade aqui muito próxima da minha, a 140 quilômetros, mas estamos a praticamente quase 1.000 quilômetros de distância, ou talvez até um pouco mais, né? E ele é o Dr. José Marcelo de Oliveira Penteado. Olha o currículo do doutor. Ele é cirurgião geral com formação acadêmica e residência médica pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Médico do trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas pela Associação Brasileira de Medicina Legal e perícias médicas com registro de especialização. Médico perito judicial, ADOC, com área de atuação nas varas do trabalho no norte paranaense há 16 anos, com mais de 10.000 perícias realizadas. Tem muita bagagem na área de perícias. Membro titular da Associação Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal, pós-graduado pela Universidade de Coimbra, também professor da pós-graduação em ergonomia da Universidade Estadual de Londrina. Enquanto dimensão empreendedora, ele é proprietário do Instituto Imersão, empresa que realiza treinamentos educacionais na área de saúde do trabalhador, e proprietário da MedSafe Solution, empresa que produz softwares para perícias médicas, ergonomia e saúde do trabalhador. Sem mais demora, vou enviar o convite para o nosso amigo José Marcelo Penteado para esse bate-papo aqui. É só ele aceitar agora esse convite. Enquanto isso, vocês vão interagindo conosco aqui pelo Instagram da Ergo Company, colocando o seu nome, colocando a cidade onde vocês estão nos ouvindo aqui. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, acho que deu certo aí, né? Tá me escutando também? Tá tudo certo, tá tudo ok, Tudo. Imagem perfeita, som Muito ok. bom.
E, doutor, deixa eu já explicar aqui a dinâmica para as pessoas que estão nos acompanhando. Pessoal, vocês também terão a oportunidade, têm a oportunidade de interagir aqui conosco, né, através do chat aqui, colocando perguntas, fazendo, né, levantando dúvidas, reflexões, tá? Colaborando ou fazendo contraponto com os nossos posicionamentos aqui também. É só participar aqui do nosso chat. E nós temos aqui vários participantes, como a auditora fiscal do trabalho, Mara Queiroga Camisaça, também está nos acompanhando aqui. Seja bem-vindo, professora Mara, que nós fizemos uma live com ela aí no dia 18, viu, doutor? Muito bom. Doutor, então vamos lá para o nosso tema, porque o Instagram ele é bem cruel em relação a tempo, né? Dá 59 minutos e 59 segundos, ele nos derruba, né? É o risco que nós corremos aqui. Doutor, bom, de uma forma assim, bem contextualizada, eu participei da audiência pública que teve na Fundacentro da NR 9, 7, 17 e a apresentação do PGR. Naquele momento, eu percebi alguns expositores falando da relação de uma NR com a outra. E, no caso, foi colocado um adjetivo como chamamento. O quanto que uma norma regulamentadora chamava a atenção e a conexão para outras normas regulamentadoras. Durante a audiência pública da NR 7, eu fiz uma seguinte observação enquanto expositor também, que naquele momento ali, até o momento ou antes ali, não tinha percebido um chamamento claro entre a área da ergonomia e a medicina do trabalho. Isso eu estou falando num contexto antes da atualização. E que a gente começou a observar essa conexão. E tudo isso que eu percebo tem um grande lado das dimensões com que a NR1 tomou, né, enquanto norma geral ali. E eu falo assim, a norma matriarca, ou como a professora Mara Queiroga Camisaça falou assim, uma norma nuclear, né, a base, o centro ali. E fez bastante essa conexão entre as diferentes áreas da medicina e da segurança do trabalho. E também, né, nós temos agora a NR7, que foi atualizada. E fazendo, então, essa relação, esse chamamento, essa conexão entre NRs. Quais os principais pontos que o senhor observou nessas conexões, desse processo de atualização das normas regulamentadoras, professor? Então, boa noite aí, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nós vamos tentar ser rápidos, ligeiros aqui, é muita coisa para falar. Nós vamos tentar falar umas coisas mais práticas mesmo, né? Mais do nosso dia a dia, né? Nós temos aí a nossa auditora fiscal e ela vai saber o que eu vou falar agora. Não sei por quê. Os colegas muitas vezes diziam o seguinte, não, eu não tenho que colocar risco ergonômico no ASO. E isso estava equivocado desde 1978, desde 1994, aliás, quando foi feita a atual NR, né? Porque se você olhar lá no termo inicial dessa NR, não a nova, mas dessa NR, ele já está dizendo lá que a norma tem que estar articulada, esta norma tem que estar articulada com as demais NRs. Então, ela estava dizendo assim, não tem que estar articulada com a NR nova, ela tem que estar articulada com as demais NRs. Quais são as demais NRs? NR 9, sim, 12, 10, que é de eletricidade, e a NR 17, com todas as NRs. Então, ao contrário do que alguns colegas falavam, eu era obrigado, sim, a colocar dentro do meu PCMSO os riscos ergonômicos, os riscos de acidentes. Discordo do que muitos auditores falam, que era assim, dentro do PPRA eu tenho que colocar risco ergonômico. Não. Dentro do PPRA que vai acabar, é físico, químico e biológico. Ponto final. Eu teria que ter 3 programas, pelo menos, né? Mais programas que é NR12 de máquina, etc. e tal. Mas eu teria que ter o PPRA que ia me falar de riscos físico, químico e biológico. Eu tenho que ter a NR17. NR17, desde quando é obrigatório ter NR17? Desde 1995. Então, há 25 anos, estou ficando velho aí também. Há 25 anos atrás, já é obrigado, essa conta que eu fiz, está certo, né? A ter lá o ergonômico.
A NR17 nós temos há 42 anos. Então, mas ela é de 1990. Não, a NR17, ela compõe a estrutura das 26 NRs, 26 ou 28, eu sempre me perco nisso, publicada em 1978, né? E só que ela veio, eu tenho a primeira NR. Essa primeira NR, ela vem com 3 dimensões. Ela vem apenas com uma condição de trabalho e 3 aspectos voltados para o mobiliário. A primeira condição é levantamento e transporte manual de carga, né? É engraçada essa primeira NR17. Levantamento e transporte manual de carga, e depois ela trabalha com bancadas e mesas e assento. Aí, quando foi em 1990, a pedido do Sindicato dos Empregadores de Digitação, em 1988, teve a primeira atualização, 12 anos depois, a primeira atualização, que foi publicada em 1990, né? No dia 23 de novembro de 1990, a primeira atualização da NR17, que onde colocou, né, o item 17.1, 17.1.2, colocando a relação com a análise ergonômica. E 12 anos depois, olha que legal, eu acho legal essa relação de tempo, eu gosto de cronologia. 12 anos depois, a Secretaria de Inspeção de Trabalho, né, hoje Subsecretaria, publicou o Manual de Aplicação da NR17, e colocando o que quer dizer, inclusive, esse item 17.1.2, que colocou lá, porque esse termo cabe ao empregador, o que tentaram fazer? Tentaram equiparar o termo cabe ao empregador com o termo que está lá na NR9, onde fala que é obrigatório ter o PPRA. Então, como se cabe fosse obrigatório. E o manual de aplicação da NR17 vem para esclarecer isso, que o termo cabe é para quando o auditor do fiscal do trabalho tiver dúvida de uma situação de trabalho e solicitar uma análise ergonômica mediante a complexidade da situação de trabalho, cabe à empresa pagar os honorários do ergonomista. Olha que relação. Assim, uma palavra talvez mal colocada ou mal contextualizada e direcionada pelo mercado pode distorcer todo um conceito, né, do princípio da análise ergonômica, que foi desenvolvido em 1966 por Alain Wisner, e traz um foco, quase assim, aquela história, análise ergonômica do porteiro à diretoria. Meu, isso não existe, né? Então, mas essa NR17 de 1900, que foi publicada em 1990, ela diz o seguinte, ela é de obrigatoriedade a partir de 5 anos da sua publicação. Por isso que eu estou contando 95. Se você for olhar lá e falar assim, ela é obrigatória a partir de 5 anos da sua data de publicação. Então, pelo menos desde... Esse item eu não sabia. Obrigado. Mais uma da minha cronologia. Obrigado. Então, por isso que a partir de 1995 tem que ter essa avaliação. Obviamente, eu não vou precisar fazer análise ergonômica de todas as funções. Aquilo que a gente sempre fala, a análise ergonômica, ela depende de Guerrin lá, né? Que ela depende de uma demanda. Qual que é a demanda da análise ergonômica, né? Por que eu vou fazer essa análise ergonômica? Eu vou fazer porque eu identifiquei um risco ergonômico e vou utilizar as ferramentas, etc. e tal, para saber se tem realmente esse risco. Ou o médico do trabalho, olha aí aonde entra a medicina do trabalho já, desde lá de trás. O médico do trabalho identificou epidemiologicamente que eu estou tendo um monte de doença de ombro no setor tal. Então, quando eu identifico isso epidemiologicamente, que na minha NR7 atual, diz lá que eu tenho que fazer o diagnóstico precoce, eu tenho que rastrear. Olha só, tá lá, eu tenho que rastrear. Então, se eu estou identificando epidemiologicamente que os meus trabalhadores estão adoecendo, eu vou ter que fazer uma análise ergonômica para saber se realmente existe esse risco. E a nossa conversa, médico do trabalho e ergonomista, ela tem que começar sempre a se juntar mais. Acabei de falar lá na Academia Ergo do Hudson, lá, que a gente estava falando sobre as questões do trabalho transdisciplinar. Olha só, um fisioterapeuta lá questionou, perguntou o que você acha, até o Hudson respondeu, e a informação é essa, o trabalho tem que ser transdisciplinar, não é multidisciplinar. Né? Porque o pessoal fala assim, vamos fazer um trabalho multidisciplinar. Trabalho multidisciplinar é uma questão vista por 3 disciplinas, mas não quer dizer que elas estão vendo juntas, né? Uma está vendo, a outra está vendo, a outra está vendo, cada um com o seu olhar. O transdisciplinar, não.
Nós estamos vendo junto, cada um com o seu olhar, mas estamos vendo junto. Eu estou passando tudo que para você, isso vai dar um melhor atendimento ao trabalhador. Então, a partir do momento... Trazendo uma relação, um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Exatamente, né? Isso aí. Interdisciplinar, igual o senhor colocou, na perspectiva das áreas se unirem para um objetivo único, e interdisciplinar com aqueles problemas que permeiam as diversas áreas. Né? Sim, então, o senhor trouxe essa relação do perfil epidemiológico, né? O médico do trabalho identificou esse perfil epidemiológico, é um problema que permeia, né, as diversas áreas. Então, eu vou ter que sentar com o engenheiro, vou ter que sentar com o fisioterapeuta, vou ter que sentar com o sexo de segurança, sabe? O trabalho tem que ser junto, né? Sim. Então, isso desde lá. Então, quando você fala assim, mas por que o médico... por que só agora nós estamos falando de ergonomia na NR7? Não, está errado. Não, isso já está lá desde pelo menos 1995. Né? Então, é necessário. Agora, obviamente, como a gente estava comentando, vai partir de uma demanda. Eu tenho alto risco, eu tenho um monte de atestado lá no meu consultório? Eu tenho que fazer uma análise ergonômica, né? Eu tenho que fazer, eu estou identificando, olha que coisa interessante até para comentar. O pessoal fala a importância da ligação, né? Você vai num frigorífico e vê os caras lá fazendo a paletização de saco lá de frango lá. Né? Você olha aquilo lá, você faz a ISO 11281, na IOSH, qualquer ferramenta dessa vai dar o risco astronômico, né, para a coluna, não é isso? O cara que fica paletizando, bota uma coisa de 30 quilos, depois em diversas alturas, diversas partes, movimentando. Sabe quantas perícias eu fiz desses caras aí, até hoje? Mais de 10 mil que eu fiz? Olha, mais de 10 mil, 11 mil, só para a gente provocar aqui, dessas 10 mil, deu umas 11 mil já? Dessa atividade, 2 perícias, até hoje. 2 perícias? 2. E o carinha que fica cortando o frango lá, fazendo isso aqui o dia inteiro? Incontáveis perícias. Então, aonde que eu tenho mais isso? Quando você vai num frigorífico, quando você vai fazer a avaliação epidemiológica dos atestados, eu fui coordenador de um frigorífico de corte de porco, por exemplo, nós não tínhamos quase atestados do pessoal da paletização. E aí, o pessoal dizia, não, tem que mudar essa paletização, tem que botar mesa de não sei o que, elevatória, e vai gastar 600 mil. Pantográfico vai gastar 600 mil. Eu falei, mas gente, eu não tenho atestado desses caras, por incrível que pareça, apesar do risco grande. Essa é a minha experiência. Pode ser que alguém de frigorífico tenha alguma outra experiência diferente dessa que eu tenho, né? Mas isso é só para demonstrar a importância da questão epidemiológica. Eu tenho muito mais risco, eu tenho que atuar não nessa que eu tenho pouca, eu tenho que atuar lá no quarta asa, que está todo mundo com tendinite e problema de ombro, né? No refile de peito, no refile da coxa, tá certo? Então, essa é a importância da relação entre a medicina do trabalho e a ergonomia. Isso tem que estar presente dentro dos programas. E olha que interessante, o senhor trouxe 2 coisas bastante interessantes aqui para a gente refletir. A primeira, aquilo que esbarra numa área específica, ou seja, aquilo que está surgindo enquanto indicador lá no ambulatório médico, né? Epidemiologia, eu sei. E aquilo que está surgindo enquanto indicador para o ergonomista, né? E tudo bem, a gente tem indicadores que podem ser indicadores específicos de cada área. O quanto que esses indicadores vão se permear, né? Ou vão ser trabalhados a partir de uma relação, porque eu posso ter uma demanda ambulatorial que, olha, gente, nós precisamos resolver essa demanda ambulatorial. Mas eu tenho uma demanda também que consiste apenas com é difícil tentar separar essa atuação profissional, vamos dizer assim, a estrutura do SESMIT, enquanto uma equipe de promoção, de prevenção e promoção da saúde, tentar dividir áreas, né? Eu não gosto de pensar assim, mas vamos correr esse risco aqui. Mas, às vezes, eu tenho um indicador, que é um indicador ergonômico, que eu também, enquanto responsável por aquela área, preciso lidar com esse indicador, né, comigo e falar assim, olha, gente, também eu tenho esse indicador. Qual que nós vamos atingir primeiro?
vamos ajudar, vamos trabalhar. Então, a gente fazer essa conexão, né? Igual o senhor disse, colocou aqui com bastante perspectivas. E, né, muito cuidado com essas referências, igual o senhor colocou, né? Da gente tomar posicionamentos, atitudes, unicamente por checklists, por ferramentas. Vamos compreender o todo. A análise é muito mais complexa. Olha, eu vou botar mais um dedo nessa história, só para você ter uma ideia. Vamos cutucar a ferida. Tá. Eu preciso, o que eu vou ter que analisar também? Eu estou dizendo para você, olha, aquela atividade de risco estratosférico na IOSH, eu só fiz 2 perícias em 11 mil perícias feitas e coordenei uma empresa e não tinha testado nenhum desses carros. Aí você vai falar, bom, então não tem risco. Tá, peraí, vamos olhar também, olha só, esses caras estão ficando quanto tempo trabalhando na empresa? Porque às vezes o risco é tão grande, é tão ruim, que o cara trabalha 1 mês, 2 meses, vaza fora. Ele não aguenta trabalhar naquela atividade. E o índice de rotatividade naquela função era tão alta que demonstra que a atividade é ruim. Entendeu? Então, eu tenho que analisar tudo isso. Então, eu tenho que conversar com a RH, eu tenho que conversar com o técnico de segurança, eu tenho que conversar com o fisioterapeuta. Você entendeu? Então, esse trabalho transdisciplinar vai ser muito importante. E a nova NR7 que está pintando por aí vai falar do seu relatório analítico que você vai ter. Não vai ter mais aquele relatóriozinho que não serve para nada lá do atual que a gente está servindo, que é só para mostrar para o fiscal e mais nada, que ninguém faz nada com aquilo. O novo relatório da NR7, não, ele vai falar de relatório analítico. Como é que está a minha incidência, minha prevalência por setor, por doença? Né? Deixa eu provocar a reflexão, justamente agora pensando no campo de atuação do médico do trabalho, tá? Quais foram o relatório analítico, acredito que seja, mas quais foram os maiores assim, diferenciais entre a NR7, que ainda está em vigor, né? E com a que já atualizou, que entrará em vigor no dia 10 de março de 2021. Tem assim, tem muita coisa gritantes? Não, tem muita coisa. A coisa mais impactante para a área da medicina? Uma coisa que não sei se é impactante, mas é interessante. Por exemplo, eu posso usar no meu exame admissional o resultado do exame demissional da outra empresa. O cara fez uma audiometria na outra empresa, e ele vem, e ele fala assim, não, você já fez na outra empresa? Eu falei, então eu vou usar isso aqui, tiro uma cópia e utilizo. A nova NR7 está permitindo isso. Olha só que interessante. Por quê? Por que eu vou fazer, o cara fez um raio-x semana passada, vou ficar irradiando esse cara toda hora? Entendeu? Então eu posso aproveitar exame. Então tem muita coisa. Essa questão do relatório analítico ficou fenomenal. As questões das substâncias cancerígenas, a mudança de visão com relação aos riscos químicos, tem todo um anexo novo, né? Posso fazer uma propaganda aqui? Claro, deve. Tem uma apostila no nosso site, Instituto Imersão, procura lá no Instituto Imersão, cadastre-se no site do Instituto de Imersão, todo mundo se cadastra no site, já tem uma aula online gratuita lá, que é elementos chaves para avaliação do nexo causal, e nós vamos colocar algumas outras aulas gratuitas. Temos aulas já à venda online, que é uma do diabetes, e agora, essa semana, nós colocamos o Compreendendo as Lerdort. São 7 aulas, um total de 3 horas de aula, e ficou muito legal, a gente fala de neuropatias, tendinopatias, etc. Ficou muito legal a aula, e vai sair já essa semana, ou semana que vem, a aula de fundamentos da prova pericial, e nós temos lá as apostilas. Então, tem uma apostila que a gente vende lá, que é Interpretando a Nova NR7, e está muito legal, ela está bem completa, a gente fala dos produtos químicos, a gente fala de relatório analítico, a gente fala disso tudo lá. Ficou muito legal, uma apostila de 93 páginas, e tem uma outra apostila de fundamentos da prova pericial, que tem 140 lá, vai pedras de páginas lá, também está muito interessante de se ver. E aí, pessoal, então tem muita coisa. Anota aí, ó, www.institutoimersão.com.br. Isso. Pronto, Isso aí. Anota aí. Isso aí. Acabei de entrar aqui, já estou visualizando. Você veja aqui a nova NR7, eu até anotei algumas coisas do caderninho aqui para não esquecer, né? Fica à vontade. Então,
Você vai pegar lá o item, você perguntou lá da relação da ergonomia. Olha só que interessante. Inclusive, nós vamos lançar daqui uns 10, 15 dias a apostila do PGR, da NR1, tem uma apostila também de 100 e algumas páginas também lá. Mas olha lá, o item 7.1.1 da NR7. Ele vai ter que proteger, preservar a saúde, etc. e tal, conforme a avaliação dos riscos do PGR. Então, a nova NR7 está dizendo que eu vou ter que avaliar, fazer tudo conforme os riscos do PGR, que é a nova NR1. E o que diz o PGR, senhor Anderson? Que eu tenho que avaliar que riscos? E aí, galera, quem chuta aí? Risco o quê? É somente aqueles que estavam no PPRA, é isso? Riscos ambientais? Não. Isso acabou. Então tá lá, eu vou ter que avaliar os riscos ergonômicos, vou ter que colocar no meu ASIOzinho lá, vou ter que fazer as questões dos exames, etc e tal. E eu tenho muita coisa para fazer dentro da SNR e linkou com a NR, vai sair daqui, acho que deve sair em outubro, novembro, você que está mais por dentro aí, deve estar para sair aí a nova NR17, né? Inclusive, teve uma pergunta aqui, doutor, já o senhor fazendo essa conexão, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Bom, beleza. O doutor trouxe essa relação aqui, o item 7.1.1 da NR7, né, que coloca, né, que as diretrizes e requisitos para o PCMSO conforme a avaliação do PGR, né? E quando a gente vai lá no PGR, e a professora Mara Camisaça até comentou isso, olha, gente, riscos ocupacionais são os riscos físicos, químicos, biológicos, os de natureza ambiental, os ergonômicos, né, e os mecânicos de acidente ali. Então, que engloba todos os contextos de riscos, e agora fazendo uma menção à série de webinários da Fundacentro, que começou na sexta-feira, agora no dia 21, o doutor Gilmar Trivelato, não sei se foi o doutor Gilmar, se foi o doutor Lumbreiras, né, auditor fiscal do trabalho, colocou tanto aqueles riscos ocupacionais regulados e aqueles não regulados, aqueles internos e externos ao trabalho. Porque às vezes você tem lá um risco que ele está descrito numa literatura técnica, mas você pode ter um risco ocupacional que é pertencente àquela característica daquela atividade que não tem uma regulamentação, mas que necessita ser gerenciado. Sim. Um sistema de gerenciamento. Né? E então, estou fazendo justamente essa ponte. E aí o Rogério Coutinho coloca assim, professor, antes da AEP, não seria interessante aplicar uma matriz de risco para identificar os riscos desprezível? E aí eu até coloco aqui, né, a gente fazendo um alinhamento conceitual. A matriz de risco, Rogério, nós vamos utilizar para avaliar o risco. Primeiro, nós vamos ter que usar um método, né? O profissional vai ter que dominar o método para identificar um perigo, seja ele em qual natureza que for, e a partir dali utilizar uma matriz de risco para que ele possa estabelecer a relação entre dimensões de probabilidade e severidade. E aí sim, havendo a necessidade, né, ele pode, no plano de ação, estabelecer a necessidade de uma análise ergonômica. Né, doutor? É assim, a matriz ela vem depois que eu identifiquei o risco, né? Isso. Então, a matriz, então, primeiro eu tenho que identificar um risco. Então, primeiro eu vou ver lá, o que é perigo? Então, lá no curso de Lerdort, eu boto umas fotos dos tubarões, ficou muito legal, assim. Então, assim, um tubarão no mar, né? Tubarão no mar é risco ou é perigo? É perigo, porque não tem ninguém lá dando lá dentro. Se o cara vai nadar lá dentro, aí eu passo a ter o risco. Tá certo? Se o cara está lá dentro do mar, mas naquelas gaiolas, toda protegida, etc e tal, eu tenho um risco mitigado, eu tenho um risco neutralizado para o meu equipamento de proteção coletiva. Eu tenho um risco, mas ele está neutralizado para o meu EPC. E se eu tenho um cara sem proteção nenhuma, trabalhando no mar junto com um tubarão-tigre, o que eu tenho? Aí eu vou ter que colocar assim, o tubarão lixa, o tubarão tigre ou o tubarão branco. Né? São exatamente. Tipos de perigos, né, conforme a gravidade desses tubarões. Se eu tenho tubarão lixa, não tem risco nenhum, porque eu sei, como ergonomista, conhecedor de tubarão,
que o tubarão lixo não ataca o ser humano, não morde. Entendeu? Para quem já foi na Ilha dos Aquários, em Porto Seguro, né? Já viu lá o tubarão lixo. Então, você passa a mãozinha na cabecinha dele lá, ele abana um rabinho lá, um negócio, e tudo bem, ele não vai fazer nada para você. Agora, eu preciso ser ergonomista, eu tenho que entender de tubarão para saber que aquilo é um tubarão lixo, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou lá no meu ambiente de trabalho e identifico os riscos. Eu estou identificando de uma forma qualitativa, tá certo? Eu identifiquei os riscos de uma forma qualitativa. De lá, eu vou avaliar o risco. Então, se eu identifiquei que tem ruído, eu vou lá com o meu dosímetro e vou identificar se esse ruído está acima ou abaixo da minha tolerância de radiação, etc. Se eu, através... E aí existe aquela... Se eu tenho um checklist de ergonomia, por exemplo, porque a NR17, o que está lá previsto, não sei se vai sair assim, ela diz lá que você pode fazer uma avaliação inicial. Né? Uma avaliação preliminar, né? Que teve consulta isso, pública. Uma avaliação preliminar, não é avaliação ergonômica. Eu posso fazer uma avaliação preliminar e naquela avaliação preliminar falar assim, por essa avaliação aqui não tenho perigo. Né? Ok, não vou fazer análise ergonômica. Agora, na minha avaliação preliminar, eu identifiquei as questões dos perigos, eu estou identificando o risco. Ok, a partir dali que eu identifiquei, eu vou analisar. A minha análise eu posso fazer ou não através de uma ferramenta ergonômica. Eu digo ou não, por quê? Porque eu tenho o método francês, eu posso utilizar qualquer metodologia que eu quiser, posso utilizar uma ferramenta ergonômica, posso utilizar um conceito teórico, por exemplo. A ISO 11228.3 fala que elevação de ombro acima de 80 graus, mais que 2 ações técnicas por minuto, é risco. Eu não preciso fazer o walker inteiro, eu já posso dizer lá, não, aqui eu já tenho risco para ombro, pela ISO 11228.3. Identifiquei. O que você já pode identificar isso numa avaliação preliminar de risco. Numa avaliação preliminar. Você não tem a necessidade de fazer uma análise ergonômica. Exatamente. Estudando, vamos supor, como se fosse um problema que envolvesse toda uma cadeia, mas que pode estar relacionado, né? Às vezes você tem que estudar toda uma cadeia, mas já é visível. Inclusive, foi colocado pelo professor Lumbreiras, durante a Campate, durante também o webinário da Fundacentro, que no processo de identificação de perigo e avaliação de risco, né, que é a avaliação preliminar de risco, se você já percebeu uma situação que ela já é caótica, se você eu já tenho que atuar. Já atua. Né? Eu não vou. Agora imagina lá. Agora eu estou identificando, agora eu vou avaliar, eu vou classificar para controlar, agora eu vou montar o meu inventário de risco, agora eu vou fazer meu plano de ação. Se é algo que eu já posso resolver aqui, e agora eu estou lembrando do Dr. Gilmar Trivelato, que ele colocou um vidinho do NAPO, onde que no controle lá de avaliações de risco, né, avaliação preliminar de risco, uma gaveta aberta. Né? Então eu vou fazer um plano de ação, um checklist. Não, a gaveta aberta eu posso ir lá e fechar aquela gaveta. Eliminei o perigo ali, a situação perigosa, risco e tudo mais. Exatamente. Por isso que a gente diz o seguinte, quem faz ergonomia para a empresa? A pessoa pede lá, me faz um orçamento da análise ergonômica. Você fala assim, então tá, eu vou fazer a sua análise ergonômica, quantos postos de trabalho você tem? 110. Então eu vou fazer análise pelo Hula, Straindics e Krainayoshi. Você nem foi lá visitar o local de trabalho, pô. Não, como é que você já faz o orçamento, você já sabe que você vai... Aí você pega aquela análise ergonômica com um monte, as mesmas ferramentas, aí você pega um cara assim, Straindics, sem risco. É claro, o cara é porteiro, eu preciso fazer um Straindics, o cara é porteiro. Straindics é para repetitividade de extremidade de Steins. Eu já imaginei, sabe aqueles memes que tem os caras dando tapa na cara? Pá! Não. Né? E outra, então, é isso que a gente encontra. Eu já encontrei ditas análises ergonômicas de empresa como um todo, né? Onde que você, do início ao fim, aplicação de checklist de mobiliário e equipamento, não tem nenhuma demanda de estudo. Eu falo assim, mas espera aí, nossa, tem um problema tão complexo aqui que sua análise ergonômica tem 500 páginas. É da empresa como um todo. Eu pensei, nossa, a empresa como um todo tem tamanha complexidade para você necessitar fazer uma análise ergonômica da empresa como um todo?
né? Como que você gerencia isso? Mas isso vai ser bom, viu, Anderson? Isso que a gente está discutindo aqui não é só questão de criticar ou não o trabalho de X, Y, Z, mas assim, estava assim, olha, gente, a gente vai precisar pensar agora, né? Então, quando o Bolsonaro falou lá, grau de risco 1 e 2 não vai precisar fazer PCMSO e PPRA, olha, ele está certo, cara. Você entendeu? Então, assim, por que eu estou falando? Tá, escritório de advocacia. Peraí, só vamos corrigir. Tem uma equipe técnica aí, né? Que estão fazendo o processo da transição. Então a gente está colocando o nome do Bolsonaro, porque as coisas estão acontecendo durante o mandato dele. Sim. A equipe técnica traz essa reflexão. Beleza, tá bem hoje. Tem um parênteses importante aí. Então, assim, a gente viu muito, infelizmente, muita venda de PPRA e PCMSO. Eu vou colocar venda entre aspas aqui, que é assim. O Ctrl-C, Ctrl-V, o cara não tem risco. Se ele não tem risco, por que eu tenho que fazer o PPRA para o PCMSO todo ano e cobrar do cara? Entendeu? Eu vou lá, vou trocar a data, copiar o exame, trocar a data, entregar e fazer os dados do cara e acabou. Eu preciso dedicar o meu maior tempo às outras empresas que têm risco para eu fazer uma coisa muito melhor. E aí, o que vai acontecer? Eu posso, como médico do trabalho, você como ergonomista, cobrar um valor melhor da empresa, porque esse trabalho, isso vai me dar trabalho. Entendeu? Então, eu posso fazer um trabalho de médico do trabalho, um trabalho de ergonomista, de engenheiro, um trabalho de nível e cobrar correspondente àquele trabalho que você está fazendo. Relatório da NR7 e o relatório analítico da nova NR7, pelo amor de Deus, a diferença é muito grande. Eu vou ter que aumentar o meu valor de PCMSO. Você está entendendo? As minhas demandas de ergonomia, eu vou ter que fazer uma demanda melhor, ter vigilância epidemiológica, eu vou ter que trabalhar com isso dentro da análise ergonômica. Né? Então, eu vou ter que cobrar mais, cobrar melhor. Então, o que a gente está querendo é tirar aquelas que não têm necessidade e fazer melhor as empresas que realmente têm necessidade para isso. Olha só o que diz lá a NR7 nas diretrizes. Deixa eu aproveitar que o senhor falou um negócio sobre das empresas de grau de risco 1 e 2, né, e a relação das dispensas. Eu não sei se sobre... desde que não tenha risco, né? Isso, e o senhor vai colocar aí, eu acho que sobre as diretrizes, o senhor ia expressar agora, mas deixa eu aproveitar essa conexão, já que o senhor jogou a bola para cima, deixa eu dar o segundo toque, depois o senhor corta. No vôlei, 3 toques. Então, tá lá, né? No item, inclusive, deixa eu ver se eu não estou errando aqui. Não, estou errando. 1.8.6. As MEI, ME e EPP, isso é NR1, né, de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais, né, conforme o item 16.6.1, e não identificar exposição ocupacionais de agentes físicos, químicos e biológicos. E os riscos relacionados a fatores ergonômicos, né, ficam dispensados do PCMSO. E olha que interessante, né? Essa relação da dispensa, o quanto que, vamos supor, o senhor tem um cliente de nível econômico, MEI, ME ou EPP, classificado com grau de risco 1 ou 2, né? E o quanto que a participação do profissional ali capacitado, eu não vou falar de ergonomista, né? Porque a ergonomia é uma ciência, não é uma profissão, né? O quanto que um profissional capacitado na área da ergonomia, ele é relevante para essas orientações. Porque uma das condições, entre 4, que vamos colocar aqui, na verdade são 5, que tem a declaração digital, tem que ser declarado em digital, aí você tem riscos físicos, químicos e biológicos, né? E você tem a exposição à ergonomia. O quanto que será importante um profissional capacitado e qualificado para perceber o perigo ergonômico e o risco ergonômico ou riscos relacionados com a relação homem e trabalho ali, para que vocês determinem a constituição ou não de um PCMSO ou que estabeleça até mesmo outro sistema de gestão da medicina do trabalho dessa empresa. Então, a primeira análise, eu entendo que tem que ser feita pelo engenheiro, pelo ergonomista, pelo médico do trabalho,
O dono da empresa, ele não tem capacidade de falar que não tem risco ergonômico. E na hora que ele está declarando isso, ele pode ser condenado por falsidade ideológica. Então, ele tem que tomar cuidado, o empregador tem que tomar cuidado com isso. Porque se ele colocar, eu não tenho risco por conta própria, ele pode ser, eu entendo que ele pode ser, é um documento público, ele pode ser condenado por falsidade ideológica, 6 meses de cadeia. Não vai acontecer isso, mas o cara vai dar problema para ele até ele poder resolver isso. Então, o ideal é que a primeira análise que ele faça, a primeira avaliação da empresa dele, seja feita por um profissional de saúde e segurança do trabalho. Esse profissional vai analisar e vai falar assim, tá tudo bem, você não tem risco, vamos fazer só o ASO. E aí esse profissional vai emitir esse documento, entendo que deveria ser assim, certo? Esse profissional vai emitir esse documento, ele de posse desse documento, ele vai declarar no E-Social que, olha, eu não tenho risco, eu não preciso fazer PCMSO e PPRA, eu só tenho que fazer os ASOs. Então, não é porque ele não tem que prioridade de fazer PCMSO que ele não vai fazer o ASO, ok? Ele vai ter que fazer o ASO periódico, admissional, periódico. Ah, você perguntou o que mudou. Uma das coisas que mudou, não existe mais exame de mudança de função. Como assim não tem mais exame de função? Não tem. Mudou para o exame de mudança de risco. E olha que legal. E olha que interessante. Existe exame apto com restrição a partir do novo NR7? Desculpa, o cara lá, o médico coloca lá, apto, ASO com restrição. Então, ele trabalha lá no setor de embalagem e o médico fala assim, não, ele está com um problema com o ombro, mas ele tá apto com restrição, ele não pode trabalhar levantando o ombro. Se ele não pode trabalhar levantando o ombro, ele pode trabalhar naquela função? Ele não pode trabalhar naquela função. Sim. Por quê? Eu não mudei, eu tirei, não tenho que tirar o risco ergonômico dele? Sim. Se eu tirei o risco ergonômico, eu não mudei o risco. Se eu mudei o risco, eu tenho que fazer um ASO e criar uma nova função dentro da empresa. Lá no meu canal do YouTube, desse quarto episódio, tem lá um vídeo todo explicando isso, tá? ASO de mudança de risco. Porque assim, eu tenho na minha função, eu tenho uma função X. Certo. Risco, ruído e ergonômico. Uhum. Esse cara afastou no INSS. E ele vai voltar no INSS. E o médico diz o seguinte, você está apto com restrição, você pode trabalhar nesta mesma função, mas sem levantar o braço, sem o risco ergonômico. Beleza. Se eu não tenho mais o risco ergonômico, essa função no PGR estava dizendo assim, função A, risco, ruído e ergonômico. Eu vou ter que criar uma nova função no PGR. Mas, bom, interessante isso, porque, vamos lá. Deu para entender? Não, porque assim, ó, o PGR vai estar dizendo ruído e ergonômico. Esse trabalhador não vai estar mais no risco ergonômico. Então, no meu PGR, eu vou ter que criar uma nova função. Posso chamar a função A restrita, AR, mas eu vou ter que chamar aquela nova função dentro do meu PGR. Porque naquela função AR, que é a função A restrita, eu não tenho risco ergonômico, eu só tenho risco de ruído. Mas aí tá aquela história. É a função que nós vamos considerar, ou, por exemplo, às vezes você tem lá a atividade, né, a tarefa, tudo que ele realiza o levantamento de ombro. E dentro do processo de gerenciamento, você tirou esse levantamento de ombro, ou seja, você eliminou, né? Que a primeira mudou ação, a função. Não, entre a primeira ação de gerenciamento é você eliminar o risco. E foi possível eliminar o risco. A função continua, só que o movimento já não existe mais. E pode ser que ele esteja... Só para esse funcionário. Dos outros funcionários continuam. Não, mas aí é a história, né? Eu tenho uma linha de produção. Uhum. Eu tenho uma linha de produção. Eu tenho 3 funcionários trabalhando naquela função, com risco e movimento de ombro. Eles chamam lá auxiliar de produção A. Os 3 chamam auxiliar de produção A, a função auxiliar de produção A do setor X do departamento W, certo? Ok. Essa função do setor X do departamento W, o que eu tenho? Eu tenho risco de ruído e ergonômico, tá certo? Certo. Tem 3 funcionários. Eu vou dizer, esse cara não vai mais levantar o braço, ele só vai ter o risco de ruído. Uhum.
Eu não mudei o risco dele? Você tirou... Não, pensei que tinha acabado Mudei. de Ele falar. só tinha o risco de... Agora ele só tem o risco de ruído. Você eliminou um dos riscos. Então, mudou de risco? Mudou. Mudou de risco? Então tem que fazer um AS de mudança de risco. Ok. Então eu vou ter que fazer o AS da mudança de risco. E aí dentro do meu PGR, eu vou ter que chamar auxiliar de produção AR. Deu para entender? Porque esse só tem o risco de ruído. Eu estou pensando num sistema de gerenciamento. Eu estou entendendo o caminho que o senhor está fazendo. Eu tenho 3 funcionários, e aí o senhor fez uma linha de raciocínio de mitigação ou eliminação do perigo, que todo o risco surge a partir de um perigo, e você eliminou o perigo. Você tomou a ação, você eliminou só de um. Então, só de um. Os outros 2 continuam. Então, por que não fez para os outros? Não, porque não tem como mudar. Esse aqui só vai estar pegando aqui em cima. Esse aqui eu vou falar, não, você não vai mais pegar em cima, você só vai pegar o negócio aqui embaixo. Deu para entender? Então, não. Se eu mudar de todo mundo, se eu conseguir eliminar o risco, ok, vou conseguir. Agora, se eu só restringir, a palavra é restringir, eu restringir o risco de um trabalhador, eu vou ter que fazer a mudança de risco daquele trabalhador. E aí eu vou ter que chamar um nome diferente na função. Entendeu? Dá uma olhada depois no vídeo. Dá uma olhada depois no vídeo que eu explico bem direitinho. A função, o nome interno que a empresa dá, né? Isso é uma característica de administração, gerenciamento. O que manda é o CBO, né? Porque o CBO você não vai mudar, o CBO é o mesmo. CBO você não muda. Se ele tem um CBO de mecânico, só que se você chama ele de mecânico A, B ou C, né? Conforme um plano de carreira dentro da empresa, alguma coisa assim, né? Então, aí nesse mecânico, olha lá, eu vou ter o mecânico A, que tem a função mecânico A, qual a tarefa real e prescrita lá dele? Aquelas questões de ergonomia. A tarefa real, esse mecânico levanta o braço, esse outro mecânico não levanta o braço. Então, na minha descrição, da minha análise ergonômica, vai ter riscos diferentes. Sim. Entendeu? Então, eu vou ter que chamar A e B. Eu não posso botar os dois, todo mundo no mesmo balaio mais. Por quê? Porque agora não chama mais mudança de função, chama-se mudança de risco. Você mudou o risco do funcionário, você vai ter que fazer um novo ASO e para você poder delinear. E olha que interessante, eu vou convidar para o pessoal conhecer o nosso site, o método chama VILE, Valoração da Incapacidade Laboral Específica. O site é valoraçãodaincapacidade.com.br. É o único método que eu conheço capaz de valorar o percentual da redução de capacidade de um trabalhador que ele utiliza para tanto o IFBR, a CIF, o CBO, utiliza tudo isso e ele é capaz de valorar o grau de redução de incapacidade. E ele é capaz também, para esses casos de retorno ao trabalho, de eu dizer para documentar através de uma metodologia que ele pode trabalhar naquela função que o INSS falou. Porque eu vou descrever cada uma das tarefas detalhadamente e vou avaliar separadamente cada uma das tarefas. E o VILE é capaz de beneficiar a empresa para demonstrar, olha, eu coloquei ele nessa função e o método está dizendo que está legal. Ou se não, eu coloquei e falei assim, não, o método está dizendo que aquilo ele não pode. Então eu vou colocar numa outra função e vou avaliar pelo método e assim por diante até eu colocar cada um dos pacientes que tem alguma doença que eu consiga melhorar isso, tá? O rapaz até colocou ali, ó, valoraçãodaincapacidade.com.br. Cadastra-se no site, tem um vídeo lá e tem um e-book gratuito que você recebe no e-mail sobre a metodologia. E olha aqui o senhor falando sobre funções, né? Então, está aqui na NR1, 1.4, o item 1.4.1, que cabe ao empregador. A linha B, né? Informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho. Quando a gente vai aqui no item 1.4.4, todo trabalhador, ao ser admitido, ou quando mudar de função que implique em alterações de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se no local de trabalho. Então, na mudança de função, na
mudança de tarefas, mudanças de rotina, né? Que você mudou o risco, teve uma implementação de um novo sistema produtivo, né? Você fez lá uma avaliação que aumentou, vai ter que treinar tudo de novo, eliminou um perigo, né? Um risco, você vai ter que informar esse trabalhador. Isso. Aí você vai fazer as ordens de segurança, algumas empresas chamam de POP, né, procedimento operacional padrão, você vai colocar nessas ordens de segurança, nos POPs, etc., a definição, vai retreinar o cara e vai explicar. Então nós temos muita coisa para trabalhar, cara, tem muita coisa legal para fazer dentro da medicina do trabalho, dentro da ergonomia, que não é só fazer lá, azulzinho lá e acabou. Né? Nós temos muita coisa muito legal dentro da nossa área, né? Olha só lá no diretrizes do PCMS. No diretrizes que eu estava falando, né? A ordem de serviço, que eu estava falando lá das diretrizes, né? Então eu tenho que rastrear, fazer detecção precoce dos agravos, detecção das possíveis exposições excessivas. Lá tá muito, na apostila está muito legal a gente explicando o risco químico. Por exemplo, o pessoal faz ácido hipúrico e metil hipúrico no exame admissional lá do exposto à tinta. Para quê? Por que você faz isso no admissional? Não tem que fazer. O cara não está exposto ainda. É um exame para exposição excessiva. O cara não está exposto. Você vai fazer o exame para quê? Deu para você entender? É um exame que é só feito no periódico. E o pessoal faz no admissional, faz no demissional. Está fazendo demissional para quê? O ácido hipúrico e metil hipúrico não informa a doença. Só informa a exposição. Se ele está doente ou não, você vai identificar clinicamente. A NR7 vem dizendo isso. Os indicadores biológicos de exposição excessiva é só para falar, tem exposição excessiva no ambiente de trabalho. Converse com o seu engenheiro para saber o que está acontecendo. Eu não sou obrigado a fazer exames de exposição excessiva no admissional, no retorno ao trabalho e muito menos no demissional. Eu vou fazer aqueles que têm significado clínico, por exemplo, exposição ao chumbo. Então, exposição ao chumbo, se ele está acima de 60 do IBMP lá, do IBPM lá, eu vou dizer assim, ele está intoxicado pelo chumbo. Entendeu? Tem significado clínico, significa doença. Então, por significado clínico, eu vou fazer admissional, periódico e demissional. O de exposição excessiva não precisa, a gente explica lá, na apostila nossa da NR7. E aí, diz aqui das diretrizes, olha só, PCMSO, subsidiar a análise epidemiológica. Olha o que a NR7 tem que fazer. Decisão sobre o afastamento, se eu vou afastar ou não, decisão sobre o encaminhamento ao INSS, e é o que eu estava falando do Ville, readaptação. Como é que eu vou fazer readaptação se eu não examinar o meu paciente, ter uma análise ergonômica da atividade, readaptar e colocar, eu não preciso mudar de ofício ou profissão, mas eu vou readaptá-lo numa função sem risco. A importância do fisioterapeuta, por exemplo, na avaliação cinésio-funcional desse paciente, para saber, olha, como que está o ombro dele, como que está a coluna dele, etc. e tal. Vamos readaptar, vamos fazer o Ville, vamos... Deu para entender? Então, tudo isso está ligado. Então, a NR7 está ligado com fisioterapia, com ergonomia, com engenharia do trabalho. Se eu faço lá uma exposição excessiva, se eu identifico que o meu ácido hipúrico está com exposição excessiva, não significa que o cara está doente. Olha só o erro que o pessoal faz. Significa que o meu ambiente de trabalho está ruim. Então, eu tenho que chamar o engenheiro e falar o que você está fazendo de errado. Entendeu? E mudar o meu ambiente de trabalho. É esse o significado do índice de exposição excessiva. E muitas vezes não se conversa, né? A importância do PCMSO... Doutor, o senhor levantou uma... Acabando o nosso tempo, né? Tá acabando. Lembra da outra câmera do Zoom, que o senhor veio muito para frente e corta o senhor no Zoom. Eu já saí dela um monte de vezes. Pessoal, deixa eu falar para vocês, nós estamos fazendo uma gravação, depois amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a reprise estará disponível no canal do YouTube da Ergo Company, para vocês assistirem também a reprise, certo? Mas o senhor levantou algo aqui que gerou polêmica, né? E como é da área da medicina, não vou me habilitar a entrar nisso, né? Não quando o senhor estava falando sobre alguns exames, né, da não necessidade no periódico ou retorno ao trabalho, as pessoas colocaram assim, não precisa de exame padrão no admissional, por exemplo, um roteiro de quais são os exames padrões, né, e se ele vem com um histórico de exposição alta, né?
Será que cabe, talvez, uma avaliação clínica do médico antes para decidir, olha, peraí, ele vem de uma outra empresa que também, ele saiu ontem de uma empresa e está começando na minha hoje. Só que na outra ele tinha uma exposição. Talvez isso identificar numa análise clínica. Você não vai identificar a doença do trabalhador. Uhum. Você vai identificar que o outro ambiente está ruim, só isso. E outra coisa, se você olhar lá, o exame, quando que eu tenho que colher o exame? No final da jornada do último dia da semana. Tá certo? Tem uns exames. Tem um exame que fala assim, colher no final da jornada. Por que colher no final da jornada? Porque se você colher no começo da jornada, o que ele estava exposto no dia anterior já sumiu, já metabolizou. Então, se o cara saiu faz uma semana da empresa, tudo que ele tinha lá de ácido hipúrico e metilhipúrico lá, ele já urinou aquilo lá, já foi embora. Deu para entender? Por isso que você colhe lá na urina. Ele já urinou tudo, já passou pelo rim do cara, já acabou. Você vai ter exame zerado, se ele não está exposto. E você não vai fazer nada com isso. Por isso a necessidade de conhecer a natureza, né, do agente, a meia-vida. Metabolismo, né, a metabolização. Exatamente. Metabolismo. Então, assim, o cara saiu faz 3 dias que ele não está exposto, você vai olhar lá e vai assim, não, esse aqui já urinou, tudo que ele estava exposto lá, ele já urinou, já foi para fora. Não tem mais no organismo dele. Por isso que eu tenho que olhar lá. Eu vou colher quando? Vou ter que olhar lá no NR7, tem que colher no início da primeira jornada da semana, no final da jornada do último dia da semana. Tem lá todas as metodologias, porque aquilo já está baseado no metabolismo, entendeu? E se ele vier alterado, o que significa doença? Então, lembra só, EE é exposição excessiva. Só isso, não significa doença. Então, eu vou ter que colher um hemograma com plaquetas. Se ele tiver na minha empresa, o cara está exposto lá ao benzeno na minha empresa, chileno e tolueno. No admissional, não preciso escolher nada, mas eu preciso escolher o hemograma com plaqueta. O hemograma com plaqueta, eu vou fazer a série histórica para saber se ele vai tá ficando doente ou não. Deu para entender? Sim, sim. A gente explica legalzinho lá na apostila, está bem interessante isso, e realmente não há necessidade de exposição. E o contrário, deu exposição excessiva, chama o engenheiro. Vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo. Né? Trabalho transdisciplinar. Doutor, nós estamos chegando ao final, acho que nós temos praticamente 3 minutos, e eu gostaria de fazer uma pergunta de cunho pessoal para o senhor. O que motiva e o que lhe motivou, né, a trabalhar, a dedicar esforços, estudos na área da medicina do trabalho? O que lhe motiva a continuar e falar, né, se envolver até mesmo emocionalmente com o tema? Bom, eu comecei a medicina do trabalho para ver se eu ganhava dinheiro. Então, assim, eu trabalhava numa cidade, não tinha ninguém que fazia medicina do trabalho e tinha que fazer os negócios dos ASOS da empresa. Falei assim, vou ganhar uma grana. Eu era cirurgião e tinha uma grande empresa lá, a Cargill, que depois foi a Monsanto. Eu comecei trabalhando nelas e aprendi muito dentro da Monsanto. Então, eu comecei para ganhar dinheiro. Certo? Como todo mundo, como tudo que você faz na vida, não é isso? Mas eu me apaixonei pela medicina do trabalho e a saúde do trabalhador. Foi uma coisa que foi tomando conta de mim, e aí comecei a fazer ergonomia, lá em 2000, já começando a fazer as questões de ergonomia, e fui me envolvendo até que abandonei cirurgia, depois abandonei consultório. Eu trabalhava numa cidade que a gente fazia pediatria, clínica geral, geriatria, e era muito bom, eu adorava a medicina clínica, né? Tanto que a gente está voltando hoje, inclusive, com os cursos dentro do Instituto de Medicina Clínica. Mas eu me apaixonei pela saúde do trabalhador, me apaixonei pela ergonomia, depois eu me apaixonei muito mais pela perícia. Então, hoje eu trabalho muito com perícia. E a perícia traz um conhecimento, uma necessidade de conhecimento muito grande. Então, foi isso. Acabei me apaixonando pela área. E a medicina do trabalho é medicina clínica pura, né? Okay. Tem que saber de tudo. A gente tem que saber de câncer, de pneumo, de coração, de reumatologia. Tem que saber de tudo.
Ok. Doutor, eu agradeço esse bate-papo. Foi super rápido, o pessoal está até comentando aqui, nossa, mas já acabou, né? Eu agradeço a sua participação, agradeço a participação da nossa audiência. Também passou por aqui a auditora fiscal do trabalho, a doutora Laila, não sei se ela está aqui ainda, mas ela passou também aqui com a gente. Um abraço a todos vocês que esteve aqui, a doutora Renata Stellin, da Poli, da USP, também subiu aqui. E também, né, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Eu convido também, o doutor, a todos e o senhor, que no link da bio do Instagram, nós estamos com o evento, que é a Semana Brasileira do Mapeamento Ergonômico. É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 7 a 13 de setembro. Tá? Nós vamos falar justamente isso, o processo de identificação do perigo ergonômico e avaliação do risco dentro da estrutura do GRO ali para atender o PGR e fornecer insumos para vocês, né, médicos do trabalho, na condução do trabalho. Doutor, 5 segundos para cair. Um grande abraço a todos. Link na Obrigado. Foi muito bom. Foi excelente. Obrigado.